Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver aqui a questão discursiva que foi aplicada pela banca Sebrasp neste último final de semana, prova do TSE Unificado, cargo de analista judiciário, especialidade aqui de contabilidade. Então vamos analisar essa questão discursiva sobre um tema aqui bastante tradicional, né? Quando os alunos me perguntam, e aí professor, em contabilidade, quais são os 5 principais temas que podem ser cobrados numa prova discursiva? Da banca Sebrasp, por exemplo, certamente eu sempre vou falar entre esses temas pronunciamento técnico CPC 01. Então fica comigo, a gente vai analisar quais foram os itens, né? Os itens que o examinador pediu para que você respondesse, né? Ali de uma maneira ali dissertativa, um texto dissertativo. Mas a gente vai além disso, a gente vai fazer aqui uma breve revisão sobre sistemas que foram cobrados. Lembrando que quem estudou para essa prova através do meu curso de questões comentadas da banca Sebrasp, teve uma bela surpresa ao abrir o caderno de provas. Afinal, a gente resolveu várias e várias questões objetivas sobre estes tópicos, tá bom? Antes de começar, só deixa eu fazer o convite aqui para que você se inscreva no meu canal no YouTube, onde eu tenho conteúdo de qualidade gratuito para você que está estudando para concursos públicos envolvendo ali a disciplina de contabilidade geral, legal? Então vamos lá, muito embora seja uma questão de contabilidade pública, né? Você percebe que é uma questão aqui, olha, é uma entidade do setor público, mas os mesmos conceitos inerentes ali à contabilidade geral, à contabilidade avançada serão aplicados aqui. Lembrando que essa aqui vai ser uma sugestão, né? Uma sugestão de resposta que eu vou propor para vocês de acordo com o que eu faria, né? O que eu faria se eu estivesse ali resolvendo essa questão. No entanto, a gente vai ter que aguardar a sugestão de resposta, né, aquele padrão de resposta que será certamente no futuro divulgado pela banca Sebrasp. Então vamos lá, uma entidade do setor público deve avaliar a necessidade de aplicar o procedimento contábil de redução ao valor recuperável para um determinado ativo gerador de caixa. A redução ao valor recuperável é o procedimento contábil que reconhece a perda de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços de ativos superior ao reconhecimento sistemático da redução devido à depreciação. A redução ao valor recuperável reflete, portanto, o declínio na utilidade do ativo para a entidade que o controla. É interessante, né, que o próprio enunciado ele te ajuda a buscar aqui elementos para você responder um dos itens cobrados pelo examinador. Então vamos verificar quais são esses 3 itens. Olha, considerando as informações acima apresentadas, redija um texto dissertativo atendendo ao que se pede a seguir. Então vamos lá aos 3 questionamentos. O primeiro é o seguinte, olha, cite 2 fontes internas e 2 fontes externas de informação que ajudam a verificar se há alguma indicação de que o ativo gerador de caixa possa ser objeto de redução ao valor recuperável. Esse item valia aqui 20 pontos. Lembrando que esse tipo de questionamento é absolutamente comum e recorrente em provas objetivas, seja do tipo múltipla escolha, seja do tipo assertivo em provas da banca Sebrasp. Por essa razão que eu disse que os meus alunos que estudaram através do curso de questões da banca Sebrasp não tiveram problema com esse item. Afinal, resolveram certamente várias vezes questões envolvendo esses conceitos que estão lá no item 12 do CPC 01, tá bom? Na sequência, ele fala para você explicar como deve ser mensurado o valor recuperável de um ativo gerador de caixa, valendo 15 pontos. Enfim, entendo que aqui o examinador ele quer simplesmente a definição de valor recuperável, muito embora, né, você tenha lá diversos itens no CPC 01 que tratam sobre a mensuração, aspectos relacionados à mensuração do valor recuperável. Aqui, é claro, mensuração do valor justo, mensuração do valor em uso. Não acho que ele vai entrar nesse mérito, eu acho que ele vai simplesmente pedir a definição de valor recuperável. E por fim aqui ele fala, olha, discorra sobre como deve ser feito contabilmente o reconhecimento da perda do valor recuperável para a unidade geradora de caixa, valendo 12 pontos e meio, né? Então aqui o item 3 é uma questão aqui mais recorrente em provas envolvendo o CPC 01, basicamente ele que é o lançamento contábil do reconhecimento de uma
perda, né? O reconhecimento de uma perda, né? Como ele fala para você discorrer ainda, né? Discorrer como deve ser feito isso, você ainda poderia até falar, né, que isso vai acontecer, por exemplo, se o valor recuperável for inferior ao valor contábil, ou se você preferir utilizar as exposições do próprio CPC-01, quando o valor contábil excede o valor recuperável, você deve reconhecer uma perda por desvalorização. De acordo com tal lançamento, você vem e cita o lançamento na sequência. Então, antes da gente analisar esses 3 itens, vamos aqui, olha, verificar os conceitos, né, os conceitos que estão lá no CPC-01 que você utilizaria para responder essa questão. Então vamos lá, olha só. O item 12 aqui, que seria o item mais chatinho de você trabalhar, mas novamente, quem estuda através dos meus materiais não teria problema, porque a gente analisa o item 12 lá o tempo todo em questões objetivas. Aliás, resolver muito bem uma questão discursiva você precisa o quê? De dois conhecimentos, basicamente. Primeiro é o conhecimento técnico, né? E isso você vai estudar através de questões, ou seja, quando você está estudando para as provas objetivas, você já vai adquirindo esse conhecimento técnico para que você consiga resolver uma questão discursiva. O segundo conhecimento que você precisa para ir bem numa questão discursiva é a prática, né? Então você vai ter que aprender a resolver essas questões e você também vai fazer isso praticando muito, tá bom? Bom, olha só, o item 12 ele fala que ao avaliar se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização, a entidade deve considerar no mínimo as seguintes indicações. Então aqui ele vai te dar exemplos, né? Exemplos de que aquele item talvez possa ter sofrido uma desvalorização. Como é que você vai saber se de fato isso ocorreu ou não? É aplicando o teste de recuperabilidade sobre aquele item. Então olha só. Aqui ele cita as fontes externas, lembrando que ele pediu só 2 fontes, né? 2 internas e 2 externas. Então olha só, há indicações de que o valor do ativo diminuiu significativamente durante o período, mais do que seria de se esperar como resultado da passagem do tempo ou do seu uso normal. Ou seja, mais do que seria de se esperar em relação àquela diminuição que a gente vai trabalhando ao longo do uso do item, através da depreciação. Inclusive esse primeiro item aqui, olha, dava para você lembrar dele analisando o próprio enunciado. Olha só o enunciado. Ele fala o seguinte, olha só o que ele fala. A redução ao valor recuperável é um procedimento contábil que reconhece a perda por desvalorização, não é? Olha só. Superior ao reconhecimento sistemático da redução do valor contábil daquele item devido à depreciação. Quando você vai reconhecendo a depreciação do item, não vai diminuindo o valor contábil daquele item, o que ele está dizendo aqui é que essa perda foi além do reconhecimento da depreciação. Então você vai lá e é um indício então de que há a desvalorização do item e você vai confirmar isso ou não através do teste de probabilidade. Então veja que esse primeiro indício, né, de fonte externa de desvalorização estava no próprio enunciado, né, dava para você lembrar disso aqui na sua resposta. Bom, depois ele fala, olha, mudanças significativas com efeito adverso, ou seja, pior do que se esperava, né, sobre a entidade ocorreram durante o período ou ocorrerão num futuro próximo. Então ele fala, pode ser no ambiente tecnológico, por exemplo, você vende um produto, mas veio um novo produto no mercado, muito melhor do que o seu. Então isso pode afetar, por exemplo, o valor justo líquido das despesas de venda, não pode? Consequentemente, isso pode afetar o valor recuperável de mercado, econômico ou legal, no qual a entidade opera, ou no mercado para o qual o ativo é utilizado. Então você também poderia pensar nesse exemplo. É claro que você não precisa trabalhar esses conceitos exatamente do jeito que estão aqui, ou seja, as literalidades exatas. O que importa é o conceito, né? Depois ele fala ali as taxas de juro de mercado ou outras taxas de retorno sobre investimentos aumentaram durante o período. Por que isso pode afetar o valor recuperável? Porque essas taxas são utilizadas no cálculo do valor em uso, que nada mais é do que o valor presente de fluxos de caixa futuros. Então, se você utiliza uma taxa de desconto maior, consequentemente o valor presente vai ser o quê? Menor, e isso pode afetar o valor recuperável. E por fim ele fala, olha, o valor contábil do PL da entidade é maior do que o valor das suas ações. Então são indícios, né? São indícios aqui, olha, externos de que aquele item possa ter sofrido aí uma desvalorização no período, tá bom?
Bom, e aqui você tem as fontes internas na sequência. As fontes internas, evidência disponível de obsolescência ou dano físico de um ativo, né? Por exemplo, você tem um caminhão lá e você acabou tendo alguma avaria nesse caminhão, bateu o caminhão, é claro, então que isso pode afetar o valor recuperável na medida em que o valor justo, líquido das despesas de venda, por exemplo, vai ser afetado, não é? Então isso é uma evidência interna. Mudanças significativas também com efeito adverso sobre a entidade, que ocorreram durante o período ou devem ocorrer em um futuro próximo, na extensão pela qual ou na maneira na qual o ativo é ou será utilizado. Essas mudanças incluem o ativo que se torna inativo ou ocioso, planos para descontinuidade ou reestruturação da operação ao qual o ativo pertence, planos para baixa de ativo antes da data anteriormente esperada e a reavaliação da vida útil de um ativo como finita, né, definida ao invés de indefinida. E por fim, evidência disponível proveniente de relatório interno que indique que o desempenho econômico de um ativo é ou será pior do que o esperado. Então veja que o primeiro item você resolveria com o conhecimento aqui desse item 12. O segundo item, ele pedia lá aspectos relacionados à mensuração de valor recuperável, né? Imagino que ele vai aqui simplesmente adotar como resposta padrão a definição de valor recuperável que aqui está, né? Valor recuperável nada mais é do que o maior entre dois valores, maior entre o valor justo líquido das despesas de venda e o seu valor em uso. Agora, eventualmente, o examinador, ele até pode, na sugestão de resposta, não acho que isso vai acontecer, mas ele pode adotar isso como um padrão, também há algo inerente à definição de valor justo, à definição de valor em uso, pode acontecer. Então, o valor justo está aqui a definição, o preço que seria recebido pela venda de um ativo, ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. Despesas de venda, né, que estão ali na definição de valor recuperável. São essas despesas, então, incrementais diretamente atribuíveis à venda ou à baixa do ativo, tá? E exclui-se desse conceito as despesas financeiras e o imposto sobre o resultado gerado, exclui-se. E o valor em uso, a definição está aqui, olha, lembra lá, é o valor presente dos fluxos de caixa esperadas com o uso daquele item. Então, novamente, eu acho que o que ele vai pedir aqui no item 2 como padrão vai ser simplesmente a definição. Eventualmente, ele até pode pensar em ir além disso, tanto em relação à definição de valor justo como valor em uso, quanto aqui, olha, em relação aos aspectos que estão no CPC 01 de mensuração do valor recuperável. Só que aqui tem muita coisa, né? Tem muito conceito aqui. Então, eventualmente, você até poderia, né? Não acho que isso será cobrado pela banca dentro lá da sua resposta esperada, mas enfim, pode aparecer algo nesse sentido, né? Eu coloquei aqui o item 19 só para a gente perceber como ele pode eventualmente cobrar qualquer conhecimento aí de mensuração do valor recuperável, mas não acho que isso vai acontecer de fato, tá bom? Então olha só, o item 19 fala que nem sempre é necessário determinar o valor justo líquido das despesas de venda e o seu valor em uso. Se qualquer um desses montantes excede o valor contábil, ora, esse item não tem desvalorização e, portanto, você nem precisa perder tempo estimando outro valor, isso aqui por uma questão conceitual, né? Afinal, você só tem perda por desvalorização caso o valor contábil excede o valor recuperável. E o valor recuperável é o maior entre dois valores. Então, se um desses valores já é maior do que o valor contábil, necessariamente você não terá perda por desvalorização naquele período. Uma questão de lógica, não é? Então, o item 2, eu imagino que você ganharia a pontuação máxima simplesmente citando ali a definição de valor recuperável. Isso que eu espero. No entanto, a gente vai ter que ter atenção ao padrão de resposta que vai ser divulgado futuramente pela Banca Sebrasp, e eventualmente ele vai cobrar algum conhecimento adicional. Bom, e por fim, o terceiro item, né, ele pede lá da contabilização da perda por desvalorização. Lembra lá, como regra, a gente vai contabilizar aquela perda no resultado, isso como regra, como despesa. No entanto, só em um caso específico, né, lembra lá, no caso de ativos reavaliados, aí o débito não será no resultado como despesa, e sim consumindo o saldo de reserva de reavaliação que foi constituído lá no passado para aquele item, né? E o excesso não suportado, claro que vai para o resultado. De qualquer forma, lembra que a reserva de reavaliação, essa possibilidade espontânea de reavaliação de ativos,
foi proibida pela Lei 11.638 de 2007, muito embora esteja prevista nas normas internacionais. Então trouxe aqui para vocês só o item 60 e 61, que tratam aí desse reconhecimento da perda por desvalorização. Olha só, a perda por desvalorização deve ser reconhecida no resultado, né? A menos que o ativo tenha sido reavaliado. Então veja que existe aqui essa exceção, muito embora não seja aplicada na nossa legislação. Bom, qualquer desvalorização de ativo reavaliado deve ser tratada como uma diminuição no saldo da reserva de reavaliação, né? Por isso que eu disse, então, o débito, nesse caso, vai ser ele consumindo o saldo de reserva de reavaliação. Ele fala, olha, a perda por desvalorização de ativo não reavaliado, então essa aqui é a regra, deve ser reconhecido no resultado. Entretanto, a perda por desvalorização de ativo reavaliado deve ser reconhecida em outros resultados abrangentes, ou seja, lá na reserva de reavaliação, na extensão em que a perda por desvalorização não exceder o saldo da reavaliação reconhecida para aquele mesmo ativo. Então, lá no passado houve uma reavaliação, então eu lancei esse montante lá na reserva de reavaliação e agora eu vou consumir esse saldo, né? Bom, enfim, imagino que com esse conhecimento você matava ali o item 3 da questão discursiva. E aqui agora eu vou propor uma sugestão de resposta. Você vai perceber que é uma sugestão de resposta bem objetiva, muitas vezes utilizando os mesmos elementos que estão no enunciado. Exatamente isso, a gente utiliza lá os mesmos elementos do enunciado para ser bem objetivo, responder apenas o que o examinador deseja. Mais uma vez ressalto, essa aqui é uma sugestão de resposta minha, o que eu faria se eu tivesse realizando essa prova. No entanto, só saberemos a sugestão oficial, né, aquele padrão de resposta, quando futuramente a banca Sebrasp divulgá-la, não é? Então vamos aqui para a sugestão de resposta. Então olha só, vou ler aqui com vocês, olha. Começando aqui, então, são 3 parágrafos, né? Cada parágrafo aqui respondendo um dos itens. O primeiro parágrafo, então, ele fala que o pronunciamento CPC 01 lista exemplos de indícios que possam resultar em redução ao valor recuperável de um ativo gerador de caixa, entre os quais são fontes internas, 2 pontos, existência de obsolescência ou dano físico de um ativo, então já dei um exemplo, e evidência interna de que o desempenho econômico do ativo é pior que o esperado. Pronto, já dei aqui 2 exemplos de fontes internas. E por outro lado, são fontes externas. Aumento das taxas de juros no período. Nem expliquei que isso afeta, por exemplo, o cálculo de valor em uso. Simplesmente dei aqui o exemplo. E indicações de que o valor contábil do ativo diminuiu significativamente no período, além do que seria esperado. Veja que eu utilizei esse segundo exemplo aqui, olha, esse segundo exemplo aqui, utilizando aquele elemento do próprio enunciado, né? Você ainda poderia, além do esperado, em decorrência da apropriação da despesa de depreciação, poderia ter colocado. Eu simplesmente coloquei além do que seria esperado, ponto. Então pronto, já dei os 4 exemplos que ele pediu, 2 de fontes internas e 2 de fontes externas. Segundo item, agora a gente vai responder, olha, segundo o CPC 01, valor recuperável de um ativo gerador de caixa. Veja que eu utilizei exatamente o que ele pediu lá no item 1. Ele fala de ativo gerador de caixa, eu copiei e colei aqui. Não vou ficar aqui inventando a roda, né? Representa, olha lá, um maior valor entre o valor justo líquido das despesas de venda e seu valor em uso. Eu imagino que é isso que a banca Sebrasp queria de você. Simplesmente isso, definição de valor recuperável. Mas como ele fala de mensuração do valor recuperável, pode ser que no padrão de resposta você tenha algo ali inerente à definição de valor justo, à definição de valor em uso, enfim, não dá para a gente saber antes da divulgação da banca. Mas eu ainda inseri aqui, olha, mais uma discussão relacionada à mensuração. Eu coloquei, olha, este pronunciamento técnico destaca que nem sempre é necessário mensurar os 2 valores citados, ou seja, valor justo, líquido das despesas de venda e valor em uso, dado que, se um deles excede o valor contábil, conclui-se que o item não apresenta desvalorização e, portanto, não é necessário estimar o outro. Então veja aqui, com minhas próprias palavras aqui, eu trouxe aquele conhecimento que a gente analisou. E por fim, olha, o último item está aqui no 3º parágrafo, o reconhecimento da perda ao valor recuperável para a unidade geradora de caixa. Também utilizei aqui o próprio questionamento realizado pelo examinador para iniciar o meu parágrafo. É realizado, olha lá, em regra, mediante apropriação de uma despesa no resultado.
Aí eu coloquei o nome da despesa, perda com redução ao valor recuperável de ativos, eventualmente você chamou isso de perda por desvalorização, perda por imparidade, enfim, é tudo a mesma coisa. Em contrapartida, a entidade reconhecerá uma conta retificadora do ativo que apresentou a desvalorização. Eu coloquei o nome da conta, olha, perda com redução ao valor recuperável de ativos acumulada. Acho que se você responder isso, provavelmente você ganha a nota máxima. Mas eu continuei, olha, o CPC 01 cita ainda que para ativos reavaliados, o lançamento a débito será realizado em conta representativa de reserva de reavaliação. No entanto, vale destacar que a legislação brasileira proíbe, desde a edição da Lei 11.638 de 2007, o processo de reavaliação espontânea de ativos. Ponto final, acabou a resposta. Então essa seria aqui a minha sugestão de resposta para a questão discursiva de contabilidade da prova do TCE unificado. Bom, mais uma vez, quem estudou através dos meus cursos de questões da banca Sebrasp matou a pau, certamente, essa questão discursiva, porque absolutamente todos os itens a gente discutiu incansavelmente. Só para você ter uma ideia, não peguei todas as questões que tratam desses temas, mas peguei aqui algumas questões que tratam ali dos primeiros temas. Olha só. Questão de número 31, trata justamente ali do primeiro item, né, das fontes internas e externas. Então ali na resolução dessa questão 31 eu falo das fontes internas e externas, a mesma coisa acontece na questão 32 aplicada em 2020, fala da mesma coisa, olha, de fontes internas e externas. Então quem estudou através dos meus cursos não teve problema. Continuando aqui, olha, questão 33 e 34, a mesma coisa, trata do mesmo conhecimento, né? E eu sempre agrego essas questões que tratam do mesmo conhecimento para você perceber a importância do tema, né? E você tinha outras questões que ainda tratavam desse tema, né? Essas aqui já são as questões que trabalhavam o conceito de valor recuperável, que a gente trabalha o tempo todo, né? O tempo todo na aula sobre o CPC 01, mas ali logo nas primeiras questões, como é um tema ali mais introdutório, eu trago questões bem objetivas sobre a definição de valor recuperável. Então, questão número 2, de 24, questão de número 3, também aplicada em 2024, questão número 4, aplicada em 2022 e tantas outras questões que trabalhavam ali o conceito de valor recuperável, né? Olha lá, questão de auditor fiscal da Cefaz de Roraima, também cobrou com o conceito de valor recuperável lá no setor público, né, na contabilidade pública, enfim. E é claro que o lançamento contábil de reconhecimento da perda por desvalorização, a gente trabalha daí o tempo todo, a aula inteira, né, principalmente nas questões mais práticas. Mas aqueles conhecimentos dos itens 60 e 61 eu também trabalho em diversas questões que estão lá no curso de questões comentadas. Então espero que vocês tenham gostado. Aliás, se você está estudando para qualquer prova de concurso público, onde a contabilidade geral, a contabilidade avançada será cobrada, provas, é claro, da banca Sebrasp, não deixe de conhecer o meu curso de questões comentadas da banca Sebrasp, né? Curso completaço. Você tem lá várias questões comentadas, mais de 1.800 questões comentadas, se não me engano, é muita coisa mesmo. Várias dessas questões também comentadas de forma não só textual, mas também em vídeo, exatamente isso. Então, várias dessas questões, né, de 20 a 30% dessas questões também são comentadas nas videoaulas, né? Então, vale muito a pena você conhecer esse produto para que você se prepare não só muito bem para uma prova objetiva da banca Sebrasp, mas os mesmos conceitos serão também cobrados numa eventual prova discursiva. Então vou deixar o link desse curso de questões da banca Sebrasp aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha, você pode baixar a aula demonstrativa de uma maneira gratuita e você vai ver lá se a metodologia vale a pena para você ou não, se você se adequa a ela ou não, enfim, dá uma olhada, tenho certeza que você vai gostar bastante. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, comente aqui se você aceitou essa questão discursiva ou não. Um grande abraço e até a próxima.